Então agora vamos dar sequência e chamar o painel Mediação e Superendividamento com a nossa presidente, doutora Fernanda Tartucci. Chamo também para compor a mesa doutor Fabrício Bolzan de Almeida, coordenador temático em Direito do Consumidor da ESA OAB-SP, professor da pós-graduação Lato Sensu em Direito Administrativo da PUC, COGEAI, professor da pós-graduação Lato Sensu em Direito Contratual da Escola Paulista de Direito, doutor em Direito Constitucional pela PUC, dentre outros tantos itens aqui no currículo dele. Doutora Mariângela Lúcia Sarrubo. Não? Mariângela. Desculpa, está aqui errado aqui. Advogada, professora da PUC de São Paulo, membro do Conselho Diretor do IDEC, diretora do Brasilcom e do Conselho Curador da Fundação Procon. Bem-vinda, doutora Mariângela. Online teremos a doutora Milena Pavan Serafim, professora associada de Administração Pública da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, livre docente e doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp. Atualmente é diretora associada da Faculdade de Ciências Aplicadas, FCA. Perfeito? Então, eu entrego para a nossa presidente a coordenação desta mesa sobre mediação e superendividamento. Obrigado, Fernanda. Sim, muito obrigada. Você imagina, nosso mestre de cerimônias, grande mediador também desses debates. E temos aqui a honra de anunciar a presença do professor Kazu Watanabe, nosso grande precursor, está aqui. Uma honra, o que triplicou 10 vezes aqui a responsabilidade desta mesa, né, de ter uma plateia tão qualificada, além de contar com cada uma de vocês, o professor Kazu está aqui conosco. E a gente vai falar então do superendividamento, né? A gente tem muitos desafios. É um tema recente, que vem desafiando a advocacia, que vai trazer um cenário de uma conciliação coletiva. Então, nós, advogados, advogadas que estamos aprendendo a negociar, vamos ter que explicar para a nossa clientela como é que vai se situar, como é que vai identificar. Enfim, nós temos vários desafios pela frente, né? De tédio a gente não padece, porque desafio não falta, na verdade. Então, a gente tem vários deles. Só precisamos organizar na mesa aqui, uma certa ordem, porque a gente não alinhou com a Milena. A Milena, né, está online. Como é que a gente deixa a Milena falar primeiro? Como é que vocês estão? Milena, você tem então a prioridade? Você está online, a gente escuta você primeiro. A gente tem 45 minutos para esse painel. Nossos convidados, claro, vão ter essa prioridade total, então acho que pode ser 15 minutos para cada um, e eu vou ficar mais na mediação mesmo, né, já que eu estarei no encerramento também, tá bom? Então, vamos lá, Milena, nos escuta? Ainda não vejo você aqui na tela. Escuto muito bem, Fernanda. Vocês estão me escutando? Sim, só não vemos você. Agora sim, perfeito. Obrigada, muito Milena. Bom. Eu vou colocar a minha apresentação. Espero que fique visível a todos, tá ok? Ah, não tá quando eu fecho. Ok. Bom, sem problemas. Tá carregando. Então, pronto, vamos lá. Boa tarde, né, a todas. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar os presentes, cumprimentar aí meus colegas de mesa, né, e agradecer aos organizadores, na pessoa aí da Fernanda, também da Célia, né, pelo honroso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Cheguei um pouquinho mais cedo, infelizmente não pude estar presencialmente, mas acompanhei aí duas mesas anteriores à nossa e gostei bastante do que eu escutei, né? Bem, eu sei que eu tenho aí de 10 a 15 minutos para explicitar algumas considerações que julgo interessante sobre essa temática, né, de endividamento, ainda que tenha sido proposto superendividamento e mediação. Mas antes de colocar aí trazer as minhas considerações, eu queria, antes de mais nada, pontuar duas questões, né? A primeira é que eu acho
acho, tá? Que eu sou a única que não é da área do direito, como o cerimonialista aí apontou. Eu sou formada em administração pública, né? Sou professora de administração pública. O meu foco sempre foi, né, a relação Estado-sociedade e como que a gente pode aprimorar a administração pública, né? E contribuir para que, para com a atuação do Estado no desenho, na implementação e na avaliação de políticas públicas, né? Então, esse, de certa forma, é sempre o viés que está por trás de qualquer uma das minhas falas, né? Por vício quase que natural, ainda que a gente sempre tenta ao máximo fazer aí algumas interlocuções disciplinares, né? E me julgo ser uma pessoa, uma acadêmica muito interdisciplinar. E a segunda consideração é que eu fiz o curso de mediação com a Célia e com o Freitas na Unicamp, né? Me tornei aí uma fã e uma praticante das técnicas de mediação de conflitos. Eu não estou atuando em mediações fora da Unicamp, mas atuo sempre dentro do possível em mediações na nossa própria instituição. E vou dizer, eu acho que a Guga, que é uma outra colega nossa, eu imagino que ela esteve, acho que ela esteve presente ontem, ela pode ter comentado, né, a importância que foi esse curso, não só do ponto de vista individual, mas sem dúvida do ponto de vista institucional, de ter pessoas formadas, né, ainda que não sejam da área do direito, não sei se vocês sabem, a Unicamp não tem curso de direito, mas a gente sabe que para ser mediador não necessariamente precisa ser formado nessa disciplina, né, nesse curso, mas essa atuação, quer dizer, ela nos possibilita aí fazer diversas atuações, interlocuções dentro de inúmeros tipos de conflitos, né? Então, posto essas duas considerações, já peço desculpas, eu já estou em casa, então eu sei que algum ruído pode surgir. Bom, quando eu fui provocada, né, fui convidada aí a estar nessa mesa, e eu fiquei pensando sobre qual seria a temática que eu traria, até por não ser da área do direito, não ter um profundo conhecimento sobre as discussões do superendividamento e de questões muito sensíveis da mediação, como todos os outros colegas colocaram, mas entendi que eu poderia aqui, né, trazer a vocês um olhar que nós estamos estudando no meu laboratório de estudos, que tem tudo a ver com as discussões propostas aqui, e em particular com essa mesa, ainda que eu estou tirando essa parte do super, então eu estou mais na área do endividamento e mediação. O ano passado, nós fechamos aí uma parceria com o Sebrae, né, cujo projeto tem como objetivo investigar, compreender, né, estimular mudanças comportamentais, vamos dizer assim, de dois principais clientes do Sebrae: os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas, né? E o projeto está dividido exatamente, né, nessas duas frentes de trabalho que se conectam aí com esses dois públicos, né? E a gente busca, na primeira frente, diminuir aí o endividamento desses microempreendedores individuais, né? Claro, fazendo esse processo, um recorte mais específico, com foco nas obrigações fiscais e tributárias desse processo de endividamento, que é junto ao Estado. E na outra frente de trabalho, então, a gente vem atuando, né, na busca por diminuição de litígios e na tentativa de fomentar aí maior adesão às práticas, né, de mediação de conflitos. E eu vou, então, expor um pouco alguns dos resultados que a gente vem alcançando aí ao longo do último ano. Então, basicamente, o objetivo da minha apresentação é apresentar alguns desafios, né, e vieses comportamentais desses dois públicos que influenciam, né, ou até obstaculizam a adesão a métodos alternativos de resolução de conflitos, né? Hoje no Brasil, olhando aí, né, o contexto mais recente, os dados aí de agosto, setembro de 2023, nós temos cerca de 23
milhões de pequenos negócios, né, dos quais 15 milhões e meio são microempreendedores individuais e cerca de 8 milhões são micro e pequenas empresas, né? Apesar de nos últimos 2 anos, né, haver uma queda, ter tido uma queda no número de endividamento, né, e de inadimplência por parte desses dois públicos, ainda é bastante visível, né, o quanto eles são sensíveis e vulneráveis aí a qualquer conjuntura econômica e produtiva brasileira, né? Então, para vocês terem uma noção, né, desse montante, 59, o montante de 23 milhões, né, de pequenos negócios, 59% deles tem mensalmente, né, 1/3 dos seus custos comprometidos com dívidas e empréstimos. Desses 59%, né, 48% são micro e pequenas empresas e 67% são microempreendedores individuais. Do total, também aí de 23 milhões, 35% deles têm e obtiveram, né, algum tipo de empréstimo ou possuem algum parcelamento de dívida, mas estão com as suas obrigações em dias, e 25% desse montante de pequenos negócios estão em atraso, né? Isso traz uma vulnerabilidade muito, muito expressiva, né? No sentido, inclusive, da mortalidade, do fechamento, da diminuição de rendas, da vulnerabilidade da família como um todo, né? Ainda que reconheçamos, né, que o contexto, e aqui só para mostrar um pouco essa queda, né, a queda agora nos últimos anos, aí, mais precisamente de final de 21 a 23, a gente teve uma queda, sim, de número de empreendimentos que estavam com dívidas ou empréstimos em abertos. Isso muito em decorrência, eu não comentei, mas vou comentar agora, por conta, né, dos investimentos que foram feitos aí no auxílio emergencial e também nos programas de reparcelamento de dívidas e assim por diante. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha, né, como esse público é bastante vulnerabilizado e é um montante expressivo, percebido que, apesar da queda, a gente tem, né, um quadro que pode estar sempre oscilando também, né, por conta do nosso contexto, né? Bom, posto isto, né, a gente então começou a buscar entender como que esses pequenos negócios estão inseridos, ou se estão realmente inseridos, a partir da provocação do próprio Sebrae, vamos dizer, num cenário em que eles aderem ou não, né, acesso à justiça, em particular aos mecanismos alternativos, né, extrajudiciais. Nós fizemos, e é isso que eu quero pontuar e mostrar para vocês, um levantamento bibliográfico bastante expressivo, primeiramente, de mais de 600 trabalhos científicos que analisavam essa inadimplência, né, como um todo desses pequenos negócios. Encontramos, a partir dessa literatura, alguns desafios e vieses comportamentais comuns, né, a diferentes segmentos que compõem esses pequenos negócios, mas, em particular, apenas 76 trabalhos abordavam, né, essa questão específica do acesso à justiça, e é aqui que eu vou, então, comentar e trazer alguns desses desafios que foram identificados. Eu sei que pode, e eu acho que vai parecer e vai chover no molhado, parte, inclusive, do que vocês já sabem, né, que são, inclusive, os grandes desafios das barreiras, vamos dizer assim, para que eles façam a adesão à mediação, a processos que não sejam litigiosos via o judiciário, né? Mas quero aqui aproveitar a oportunidade para reforçar esses desafios, né, identificados a partir desses trabalhos. O primeiro deles é uma desconfiança, né, muito evidente entre partes, né? Aquela desconfiança que é
ancorada a partir de uma visão de que sempre alguém tem que perder, né? Ou seja, existe um lado que ganha, existe um lado que perde. Alguns autores comentam que esse desafio ele pode ser superado quando há alguns acordos ex ante entre as partes, possibilitando, portanto, aí uma adoção mais suscetível aos meios alternativos e adequados para a solução de conflitos, né? Esse é um ponto, inclusive, que o próprio Sebrae busca e está buscando trabalhar a partir de programas que são similares ao que vocês comentaram no programa agora da OAB, programa Concilia, né? Eles também criaram aqui em São Paulo um programa que também é denominado Concilia, e vai ao encontro de tratar alguns desses desafios, em particular esse primeiro, né? Um outro desafio apontado pela literatura é a pouca adesão ou poucas adesões voluntárias a mecanismos extrajudiciais. Tem autores que, ao olhar diferentes cenários, inclusive países, e aqui eu não estou só me referindo ao Brasil, né, ao nosso contexto, eles entendem que uma saída inicial para que a gente supere alguns desses desafios e obstáculos, em particular com essa visão, né, de que sempre tem uma parte que ganha e uma parte que perde, é que haja encaminhamento impositivo das partes à mediação, né, e que isso possibilitaria aí, no médio e longo prazo, uma leitura mais amigável de que essa medida, né, ou essa solução, que é a mediação, um caminho possível, com o tempo se tornaria mais, haveria uma adoção mais voluntária por diferentes partes, mas que inicialmente teria que ter a necessidade de se fazer encaminhamentos impositivos das partes, porque a adoção voluntária não vem naturalmente. Um outro desafio é o baixo estímulo, né? A adoção de meios alternativos, como a gente bem sabe, e um dos pontos levantados pela literatura é que há poucas campanhas, tanto do ponto de vista informativo quanto educativo, que teriam um papel muito importante para estímulo dessa adoção. A gente hoje, inclusive quando nós vamos fazer o levantamento, tem, obviamente, vários estudos, tem alguns programas que visam, né, os próprios Sejus, que estão aí ancorados, se eu não estiver falando muita besteira, junto aos núcleos, no PEMEX, mas ainda há pouca ventilação da informação e de campanhas demonstrando que esse caminho é um caminho possível, sim, para a resolução de conflito. E aqui eu abro um parênteses, quando nós conversamos com vários dos gestores do próprio Sebrae, é visível na fala deles uma certa também desconfiança com esse tipo de encaminhamento, né? Então, se os próprios gestores, né, obviamente eu estou falando de um determinado órgão que não faz parte, né, do conjunto aí que não está inserido nessas discussões que vocês mesmos estão fazendo aqui, mas mesmo ele que tem uma visão interessante, que quer promover, né, junto ao seu público, seja pelo MEI, né, em relação aos microempreendedores individuais, seja no que se refere às micro e pequenas empresas, um caminho, ou seja, fomentar que eles acessem um caminho da extrajudicialização, se eles mesmos já têm uma certa desconfiança, quer dizer, passa-se essa desconfiança também para esse determinado público, né? E isso, em conjunto com campanhas, né, ou com a falta de campanhas, com a falta de informação, acaba prevalecendo um último desafio, que é a prevalência dessa cultura do litígio, né, que precisa aí, na visão de alguns autores, aqui denominado pelo próprio Jespers, ser desconstruída, e o próprio enquadramento da mediação deve ser incorporado numa norma social, né, visando aí estabelecer pontos de convergência mínima para que haja uma diminuição dos conflitos entre as partes, né. Milena. E além desses desafios, já vou terminar, prometo. Passei, né, Tá demais. Ai, meu Passou um Deus, pouquinho. vou terminar, prometo. Vou terminar com esse último slide, tá bom? E além desses desafios, a gente encontrou alguns vieses comportamentais que realmente obstaculizam aí a autocomposição, né? E aqui eu identifico e comento 3. O primeiro é que por trás do litígio, ou seja, da própria adesão ao litígio, está
o viés de confirmação, né? A visão de mundo, ela acaba guiando o raciocínio, né, dos envolvidos ou daquela pessoa que procura o próprio litígio, né, por enxergar que o desfecho esperado vai confirmar a própria visão que ele tem sobre o quadro geral. Mas nós também temos o viés da autoconveniência, né? Ou seja, o indivíduo ou a parte, ela tem muito claro, ou ela acaba reforçando que a sua leitura, né, é a certa e a outra parte é a errada. E a visão dessa percepção de que sempre há um lado que ganha e um lado que perde. Esse viés, ele está muito posto aí por toda a literatura e algo que o próprio projeto vai tentar trabalhar justamente para trazer aí pontos de melhoria da própria atuação do Sebrae. O outro viés tem conexão aí com os vieses de otimismo, confiança excessiva e alta conveniência, né? Ou seja, esses vieses acabam promovendo, né, a própria abertura inicial do litígio, reforçando aquela visão de mundo de que ele está certo, tem uma parte que vai ganhar, uma parte que vai perder e ele vai ganhar, né? E, por fim, um último viés é o viés em que é um principal promotor da manutenção desse processo do litígio, que tem, de certa forma, a aversão, né, à ambiguidade, ou seja, há uma dificuldade por parte desses pequenos empreendedores, dos pequenos negócios, em lidar com o não conhecido, né? E isso acaba, portanto, dificultando, né, com que esses pequenos empreendedores ou pequenos negócios façam, né, acabem aderindo a processos de mediação e vão naturalmente aí para processos litigiosos que acabam tomando muito tempo. Bom, eu tenho algumas considerações finais, mas só para não tomar tempo dos meus colegas, queria só aqui assinalar um aspecto que vem sendo e que precisa ser bastante trabalhado, que é avançar na melhoria do acesso à informação, né? Não só acesso à informação, mas à linguagem, a barreiras que hoje ainda são bastante visíveis a este público, em particular, né, que é frágil, que está num contexto de desigualdades, de fragilidades, de perda de direitos, né? A assimetria informacional é ainda muito grande, e processos de mediação, né, ou de conciliação, ou enfim, não estou querendo dizer que são sinônimos, mas processos que são extrajudiciais, eles ainda não são includentes ao ponto de trazer grupos sociais como esses que eu comentei agora há pouco. Acho que uma alternativa bastante interessante, que vai ao encontro do evento que está sendo colocado pela própria escola da OAB, é provocar ainda mais essas diferentes escolas e as universidades a assumirem um papel, né, central na promoção aí de ações que visem, cultivem a própria cultura da paz. E aqui eu faço uma singular elogio, né, ao curso que foi dado pela Célia e pelo Freitas, e o quanto isso, por exemplo, mudou a própria instituição Unicamp, quando parte dos meus colegas, e eu inclusive, tivemos acesso a esse tipo de discussão. As nossas práticas, a nossa cultura melhorou significativamente. E eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido, para além da questão do acesso à informação, incluindo, obviamente, esses grupos sociais mais vulneráveis. Fico por aqui, peço desculpas por ter avançado no tempo. Muito obrigada. Professora Milena, excelente, muito obrigada. Realmente daria para escutar mais tempo. Quem sabe na nossa comissão, né, em algum grupo, a gente pode também ter esses debates. Apenas um comentário, eu acho que o tema das micro e pequenas empresas é cada vez mais importante, a gente tem uma tendência de incrementar a tendência de pejotismo ou pejotização, que é uma expressão que a gente teve na Justiça do Trabalho, né, professor Freitas, e que tem se espraiado para todas as relações agora. Plano de saúde, você só consegue contratar se você tiver por uma PJ, e todo mundo é chamado a se tornar PJ, então daqui a pouco a gente vai ter que adaptar todo o nosso sistema, porque a gente pensou muito em pessoa física, o nosso Código Civil é pensado em pessoas físicas, o nosso Código de Processo Civil, outro dia eu estava dando uma aula, a extinção de pessoa jurídica, não tem no CPC, a gente tem que usar a pessoa natural, a morte da pessoa natural, para a gente pensar. Então, a gente precisa começar a refletir sobre isso. E eu também lembro de uma reclamação de um aluno que é assim, parece que o direito empresarial foi pensado para as grandes empresas. E as pequenas empresas, os pequenos
nos negócios, parece que o direito não alcança. Então, a gente tem um espaço muito importante. Professora Milena, muito obrigada, suas reflexões são muito importantes e vamos continuar refletindo sobre elas e pensar como a gente pode sempre melhorar. Obrigada. Muito bem, tem aqui na mesa, então, a professora Mariângela, quer começar? Muito obrigada por estar conosco. Realmente é muito bom, né, a gente poder trocar essas ideias. E se quiser fazer uma coisa meio dialógica comigo, com o Fabrício, a gente tem também essa flexibilidade. Então, fique à vontade. Eu tenho aqui o PowerPoint. Tem o PowerPoint. Peço para o pessoal ali da técnica, por favor, disponibilizar o PowerPoint da professora. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui na OAB, na nossa casa, né, podendo discutir com colegas de tão alto nível um tema tão novo, né, para mim muito novo. Essa é a questão do superendividamento para todos nós, né? Falar de superendividamento me parece, olha, foi lá para frente. Foi lá para frente. Vamos voltar aqui. Tem que voltar tudo aí. Falar desse tema, apesar da vigência da Lei 14.181, que é de julho de 2021, é muito prazeroso para mim, porque, na verdade, nós lutamos muito pela aprovação dessa lei, né? Eu faço parte de um grupo grande que atua na defesa do consumidor, não no direito, mas na defesa do consumidor. E essa era uma constatação, já que vinha há alguns anos, de que o superendividamento da população estava crescendo demasiadamente e que a lei não dava uma solução, né? Em que pese o Código de Defesa do Consumidor trata muito da clareza do contrato, da interpretação mais favorável ao consumidor, né? Questão que vincula o próprio juiz, né? Não é uma questão de as partes interpretarem, mas quando o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei de Ordem Pública e Interesse Social, no artigo 47, fala a lei deve ser interpretada da maneira mais favorável ao consumidor, na dúvida, né? A lei não, desculpa, o contrato, a cláusula contratual deve ser interpretada da maneira mais favorável ao consumidor, está vinculando o juiz. Em que pese nós termos princípios aplicáveis a essa relação que pudessem favorecer o consumidor, a luta estava sendo infrutífera. Então, a aprovação da lei foi importante, né? Está aqui o professor Cazu, aliás, me constrange muito falar na frente do professor Cazu, eu fico até tá atrapalhada. Nosso professor, que eu tive o prazer, com quem eu tive o prazer de trabalhar à época na elaboração do Código de Defesa do Consumidor, aquela graça que você tem, né? Aquela coisa do destino, de Deus de estar no lugar certo, na hora certa. Então, quero deixar aqui minha homenagem ao professor, da saudosa professora Ada, né? Tanto que lutamos por aprovação da lei. Mas, então, quando falar da lei do superendividamento, é o seguinte, é uma questão que passou a ser, eu falo, o tema ganhou alçada de política pública. Por quê? Porque entrou no Código, o tratamento da dívida, o tratamento do superendividado entrou no Código de Defesa do Consumidor. É uma atualização que foi feita no CDC, e, como tal, então, passou a ser política pública, porque defesa do consumidor é política pública, assim está na Constituição, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, quando isso apareceu no artigo 5º da nossa Constituição, quer dizer, espinha dorsal da cidadania, né? Quando apareceu esse dispositivo, o que nós extraímos dessa premissa? O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Defesa do consumidor é política pública. Então, quando foi pensada essa atualização do Código de Defesa do Consumidor, lá em 2012, né, foi criada a comissão no Senado para atualizar, não falamos reformar, é para atualizar o Código de Defesa do Consumidor. Então, entrou essa questão do superendividamento, né, o 3515, que depois veio para a Câmara como projeto de lei 3515, e lutamos muito pela aprovação. Por quê? Porque o tratamento da dívida, o tratamento do superendividado tinha que ter esse status de política pública, né? Isso tudo aconteceu por causa da democratização do crédito, né? Mas contra a questão frente à questão da responsabilidade. O que se pretendeu com essa lei foi justamente buscar a concessão do crédito responsável, né? O crédito responsável, consciente, né? De modo a combater esse marketing agressivo. Falávamos há pouco agora aqui na sala com o professor Cazu, né? Essa questão do superendividamento está diretamente relacionado com a oferta
descabida, com crédito, com marketing agressivo e aquilo que muitos de nós não sabemos como dar lucro. Emprestar dinheiro para quem não tem patrimônio. O empréstimo, o crédito, sempre foi concedido para quem pudesse dar uma garantia. O sujeito não tem carro, o sujeito não tem casa, o sujeito não tem como garantir, mas ele tem o crédito. O que ele perde com esse crédito? O nome. É isso, é a dignidade, é o nome, porque ele não tem como pagar. Então, eu não sei se essa lei, eu estou aqui para debater, né? Quando eu estou na OAB, eu quero debater, eu não quero nem dar aula, mas não estamos dando aula, estamos entre colegas. Mas eu não sei se esta lei resolve. Mas o que se pretendeu com esta lei foi o quê? A falência, entre aspas, da pessoa física. Falou, olha, vamos dar o tratamento da falência, qual é a moeda da falência? Não era assim antigamente que a gente falava? Agora, qual é a moeda, né? Qual é o percentual que cada credor vai receber para eu me livrar da dívida, poder respirar e me reinserir na sociedade. Esse é o objetivo dessa atualização do Código de Defesa do Consumidor. É uma lei que a gente tem que fazer pegar. Né? Tem uma história de pegar a lei no Brasil, eu acho horrível essa expressão. Né? A gente sempre falava, o Código de Defesa do Consumidor vai pegar ou não vai pegar? Eu acho um horror. Mas, enfim, essa lei, a implantação dela é muito difícil, e nós aqui somos advogados. Então, eu, quando me vejo debatendo, né, quando tivemos aqui o curso recentemente que vocês ministraram, eu falei, deixa eu ouvir um pouco o que os advogados estão fazendo, como eles estão conseguindo implementar essa lei. Né? E eu quero divulgar para vocês, tenho duas coisas que eu quero informar a vocês. Uma coisa é que o professor Leonardo Garcia, que é procurador de Estado do Espírito Santo, é advogado, professor, ele disponibilizou gratuitamente, ele está fazendo um livro sobre esse tema, e ele já disponibilizou 70 e tantas páginas no e-book, gratuitamente. Eu até ontem falei com ele, falei, Leonardo, eu posso divulgar lá na OAB? Ele falou, claro, vamos divulgar, porque lá ele dá todo o histórico, ele fala, olha, é a lei do superendividamento comentada e anotada. Então, ele traz jurisprudência, traz trechos de vários doutrinadores, que é uma conscientização mesmo a respeito desse tema, para ajudar na implementação da lei. Não trouxe ainda o mais importante, que é a fórmula, né, Fabrício? Como fazer a fórmula para fazer a proposta do que vai ser a moeda, né, entre aspas, da falência, né, mas qual vai ser o percentual. Mas pretende trazer. Mas o que essa lei do superendividamento, ela diz respeito a quê? Então, nós temos aqui a pessoa que está superendividada por uma questão de um acidente na vida, ou porque ele ficou desempregado, ou por uma doença do ente familiar, ou pela perda do ente familiar, né? E aí nós chamamos do superendividamento passivo, ou então superendividamento ativo, que é o consciente, né? Quando ele age de má fé, eu vou fazer vários empréstimos, porque depois a lei me dá a solução, né? Ou o ativo inconsciente. A pessoa vai compulsivamente pedindo empréstimo porque ele tem a compulsão pelo consumo, ou não só por um consumo que extrapole as primeiras necessidades, mas, às vezes, também a facilidade de crédito aumenta a minha ambição no ter. Hoje, as pessoas são mais preocupadas no ter do que no ser. Né? Infelizmente. Então, nós vivemos numa sociedade de consumo, onde o detentor do poder econômico continua ditando as regras, o mercado te escolhe, não é você que escolhe o produto, você é escolhido pelo produto. Quando você vai ver, você não estava nem pensando, quando você vai ver, você não vive mais sem aquele produto, sem a prestação daquele serviço, não é assim? Ninguém mais vive sem determinados produtos, determinados serviços, e você foi escolhido, e quando você vai ver, você está consumindo. Então, a doutrina, ela faz essa divisão, né? Então, ele fala, olha, o superendividamento é para o devedor passivo, né? Ele acabou se endividando por um acidente da vida, ou ativo consciente e inconsciente. A lei veio para tratar do devedor ativo, inconsciente e do devedor passivo. Então, isso é importante, e a lei fala do devedor, da pessoa física. E essa questão que a Fernanda colocou aqui, do microempresário individual, ela é muito importante. Nós, advogados, hoje temos que ser PJ por uma questão tributária, e é sociedade individual, para dar uma nota para o cliente. Então, a gente vira empresa, tem CNPJ, é obrigada a ter uma conta bancária separada da nossa, é obrigada a levantar os nossos honorários do banco como lucro,
né? Eu estou aprendendo isso agora. Eu sempre fui procuradora do Estado e eu nunca dei nota, nunca fiz, eu sempre fui assalariada, né? E agora estou lidando com essas dificuldades. Então, eu concordo com você de que nós, aqui na OAB, temos que dar atenção a isso para um estudo, um tratamento, uma facilitação para nós, todos que somos pequenos, né, empresas individuais e que precisamos mesmo desse suporte. Bom, falando um pouquinho para vocês, essa crise, essa questão do superendividamento, ela ganhou status maior, principalmente a partir de 2008, quando teve a crise hipotecária nos Estados Unidos, e aí o mundo tomou um susto. Em 2010, em agosto de 2010, em Haia, a International Law Association, ela fez acabou num evento manifestando a necessidade da efetiva regulamentação dos serviços financeiros, com o reconhecimento do consumidor no papel central do mundo, porque isso começou, né, foi aquecido pela crise dos Estados Unidos, mas começou-se a identificar, né, nos mais variados países, e em abril de 2012, justamente quando foi instaurada a Comissão de Reforma da Defesa do Consumidor no Senado, que deu origem depois ao PL 3515 na Câmara dos Deputados e, consequentemente, à Lei do Superendividamento. Então, foi bem nessa época. Foi também pela ILA publicada uma resolução fixando princípios gerais, né, e, dentre eles, faltou um essa aí, o do crédito responsável, né? Então, com base em tudo isso, é que foi pensada, discutida essa reforma do CDC para que a questão do superendividamento viesse. E tudo isto, todos esses princípios fixados que foram extraídos dessa resolução, eles estão pautados no quê? Também na Constituição, no princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, essa lei do superendividamento, o que ela pretende, o que o legislador pretendeu com esta norma é evitar a exclusão social, né? Prevenir a sociedade em relação à concessão de crédito, para que haja um crédito responsável, boa-fé nas relações de consumo, boa-fé objetiva, isso é um pressuposto, é um princípio das relações de consumo e que se aplica tanto ao consumidor como ao fornecedor, mas aqui boa-fé na concessão do crédito, na cobrança de dívidas, segurança na preservação do mínimo existencial, e aqui esse mínimo existencial nós discutimos muito, principalmente online, durante a pandemia. Os professores de Direito do Consumidor se reuniam muito, né, pelas plataformas sociais, e ficávamos discutindo, porque o projeto de lei estava em andamento, em tramitação. E o que era o mínimo existencial? O que era? O ideal é que a lei não trouxesse uma palavrinha, né, uma expressão a ser regulamentado, o conceito a ser regulamentado. A gente não queria essa regulamentação. Isso apareceu depois, infelizmente. Por quê? Mínimo existencial vai depender de cada família, de cada estrutura. Não é para o governo Bolsonaro baixar um decreto regulamentando, falando, é um quarto do salário mínimo, ou o Lula fala, não, é R$600. Porque não é nem um quarto do salário mínimo e nem R$600. Né? Aliás, vamos falar um pouco de política, eu fiquei muito, muito decepcionada, porque fiz parte da comissão, de uma comissão de defesa do consumidor, pré-governo, quando a política, eu não me meto com política, mas quando falo em defesa do consumidor, eu estou atuando. Quem tiver de braços abertos ao tema, pode me chamar que estou atuando. Então, fui chamada para fazer parte de uma comissão do Ministério da Justiça. Quais são os temas, antes que o presidente assuma, quais são os principais temas? E logo falei, revogar o decreto do mínimo existencial. E o ministro da Justiça assumiu o compromisso, falou, esse é um tema. E, se não foi a primeira, foi uma das primeiras entrevistas que ele deu, ele falou, como meta, a partir de 1º de janeiro, o governo vai assumir, vai revogar o decreto. Nós estávamos animadíssimos. Mas revogou de um quarto e publicou de R$600. Não resolveu o assunto. Porque o conceito de mínimo existencial, ele deve considerar a estrutura de cada família, habitação, educação. Uma coisa é o superendividado, que é ele e a esposa tem uma estrutura, outra coisa é o superendividado
endividado, que tem 3 filhos, que tem escola, o plano de saúde. Não é para levar à condição de miserabilidade, não é para levar à condição de viver com salário mínimo. É para ele se reinserir na sociedade, é para ele respirar e voltar a fazer parte do seu círculo social, voltar a poder trabalhar, né? Porque não é só socialmente que ele é atingido, mas também profissionalmente. Então, não quero me prolongar muito, né? Vamos em frente. Então, a lei propõe a prevenção e a criação do procedimento de repactuação das dívidas. E aí, ela coloca essa questão da conciliação compulsória. É sobre isso que a gente tem que falar aqui, principalmente, né? Que é a questão da importância do mediador. Agora, o que eu acho muito importante é que a mediação, né, quando a gente fala de mediação e superendividamento, o que eu quero falar? Olha, a primeira questão aqui da mediação no superendividamento, primeiro, é receber, é acolher o superendividado, claro. Mas o mediador, ele não vai poder tomar parte, né? Vocês aqui que são os mestres no assunto, mas a gente sabe, o principal objetivo da mediação não é o acordo, mas é a restauração dessa relação, é fazer as pessoas voltarem a conversar, é fazer as pessoas se encontrarem e se respeitar mutuamente, né? Então, o que a gente precisa é trazer a conscientização. Por isso é tão importante a equipe multidisciplinar na mediação, porque eu sou advogada, talvez eu saiba defender o meu cliente, mas talvez eu não saiba conscientizá-lo, né? Fazer com que ele olhe para si, para identificar o que o levou ao superendividamento, e ou o advogado da empresa para falar o que te levou a emprestar para uma pessoa que não tem patrimônio, que não tem garantia e que ele vai perder a dignidade com esse empréstimo, né? Então, a gente vê que tem muito uma questão de educação para o consumo. E essa questão de educação para o consumo é uma questão que está lá há 33 anos no Código de Defesa do Consumidor. Faz parte da política pública. O legislador, quando, no primeiro artigo, falou, esta lei é de ordem pública e interesse social, ele disse, essa norma é cogente, é de cumprimento obrigatório. E quando ele traçou princípios da Política Nacional de Defesa do Consumidor, ele disse, atenção, senhores governantes, é muito importante que todos estejam envolvidos com a defesa do consumidor, né, buscando a harmonização dos interesses, participando das relações de consumo, educando consumidores e fornecedores. Então, quando eu ponho aqui o papel do Sistema Nacional na educação para o consumo, incluindo o crédito responsável, eu quero dizer que é muito chato a gente exigir tudo do poder público, né? Então, vamos pensar no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Quais são os órgãos que compõem o Sistema Nacional, né? É a OAB, é o Ministério Público, são as faculdades, os jurídicos das faculdades, as entidades civis. E, Fernanda, eu participei de um congresso recentemente do MPCOM, Ministério Público do Consumidor, e teve um momento, aliás, o Congresso é outra coisa. Antes do Congresso, o Ministério da Justiça aproveitou para fazer, Silvana Dias estava lá, a reunião da Senacom, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, convidou os membros do sistema para participarem dessa reunião. E eu, quando participei da reunião, numa mesa, que foi a abertura da reunião, eu falei, olha, gente, reunião do sistema não é para fazer palestra. Tinha lá umas pessoas que foram palestrar, PowerPoint e tal. Eu falei, não, reunião é para a gente saber o que está acontecendo, no que vocês estão precisando da Senacom, Procons, o que está acontecendo, vamos padronizar, vamos eleger temas. Então, é superendividamento, é plano de saúde, é comércio eletrônico. 3 temas principais, vamos focar e trabalhar esses temas. E aí, no período da tarde, eles fizeram isso. Olha, então, vamos dividir não por proposta minha, eu entrei com essa crítica, eles falaram, não, nós programamos dessa vez, porque o sistema está sendo recuperado, né, nesta fase de governo, porque o sistema ficou perdido, lamentavelmente, durante os anos anteriores. Ele falou, nós vamos fazer à tarde a reunião das entidades. Eu falei, ai, que bom. Então, eu vou participar da reunião das entidades. Eu falei, mas quem sou eu? Que entidade eu sou? Eu sou do Conselho Diretor do IDEC, sou diretora do Brasilcom. Falei, bom, vou lá como entidade civil. Qual é a sala? Ah, a sala é junto com a OAB. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu não sei se foi falha no convite. Então, estávamos eu, um rapaz de Santa Catarina e uma pessoa do IDD, do Instituto de Defesa Coletiva. E a sala da Defensoria estava cheia, a sala do Ministério Público. Eu
Falei, mas e aí, o que nós vamos fazer aqui? Que problema vocês estão sofrendo? Então, você percebe que os membros que fazem parte do sistema têm que aproveitar essa oportunidade, têm que sugar mesmo o poder por fora. Olha, vocês têm a coordenação do sistema, qual é a proposta, o que a gente está precisando? E eu vou dizer, o que nós estamos precisando, nós, advogados, eu imagino, para aplicar essa lei, é uma orientação precisa. Essa fórmula está complicada. Como é que nós vamos aplicar essa fórmula para chegar a tal moeda da falência? Né? Chega o meu cliente, eu falo, bom, quanto você tem para pagar? Quanto você tem de débito? Ah, eu tenho aí 400 mil. Quanto você ganha? Ah, eu ganho 8 mil por mês. Nossa, mas como é que vai pagar? Não tenho a menor ideia, gente. Não sou matemática, não sou economista, não tenho a menor ideia. Então, eu propus ao sistema, à Senacom, eu falei, vamos fazer uma cartilha, vamos fazer uma fórmula para orientar o advogado e impulsionar a aplicação da lei, porque é isso que a gente quer, impulsionar a aplicação da lei, né? Agora, antes de eu apresentar o plano para o judiciário, eu quero fazer a mediação, eu preciso conscientizar. Então, nós precisamos exigir do sistema essa educação de consumidores e fornecedores para evitar o superendividamento e para oferecer o crédito com responsabilidade, né? Isso principalmente. Então, eu acho que o papel do advogado é importante, mas antes do papel do advogado, aliás, acompanhado pelo advogado, tem o papel do mediador, né? O mediador tem que educar o advogado, inclusive, né? Porque tem que falar, olha, vamos abaixar a bola na defesa, na acusação, vamos tentar recuperar essa relação, porque ele precisou do crédito e ele estava ofertando crédito. Então, por que deu esse desequilíbrio? A gente tem que buscar esse equilíbrio. E o que muito me assusta e me decepciona quando eu vou atuar num caso é o descompromisso, muitas vezes, do próprio advogado, né? Porque quando entra o mediador e eu faço uma proposta, bom, qual é a proposta de acordo, tal? Doutora, não tem acordo. Eu falei, como não tem acordo? Eu nem falei ainda. Não, não tem acordo. Mas por que você está aqui? Você não é advogada? Eu não posso começar a discutir, né? O advogado de banco, ele chega sem autonomia para fazer o acordo. Ele vai lá cumprir tabela. Ele vem aqui, eu quero assinar. Uma vez aconteceu uma coisa absurda. A advogada era uma empresa de telefonia, uma empresa de mídia social e um banco. E a advogada do banco falou assim, olha, não tem acordo, tá? Falou para a mediadora. E a mediadora falou, mas nem uma proposta de acordo, a senhora não quer nem ouvir se a outra parte tem? Não, é que não tem acordo. Eu queria pedir licença para sair da audiência, que eu tenho outra audiência. Antes do advogado da mídia social e do advogado da empresa de telefonia se manifestarem. E a mediadora falou, de jeito nenhum, a senhora não vai sair daqui, eu não vou submeter o termo à sua assinatura enquanto não terminar a audiência ainda está. Então, você percebe que, às vezes, a própria classe se desprestigia quando participa de um mecanismo tão importante como a mediação, né? E principalmente em questões de endividamento, que a gente está falando em recuperação, né, social, profissional do indivíduo, né? E ele tem esse comportamento. Com certeza. Então, eu acho... Bom, por aqui, eu acho que eu deixei claro que eu reputo da maior importância a questão da mediação, mas, para relacionar com o superendividamento, eu tinha trazido aqui algumas decisões, só para mostrar para vocês, eu tirei desse compêndio que o Leonardo Garcia fez, tá? Algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, e que já consideram, né, esses conceitos que a lei trouxe, já estão aplicando, tá? Então, aqui uma tese defensiva de impossibilidade de aplicação da lei a contratos celebrados anteriormente à sua vigência. Desacolhimento. Do Rio de Janeiro, direito à informação clara. Então, intenção do consumidor de contratar empréstimo consignado, contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de mútuo através de saque do referido cartão, metodologia que não foi informada de maneira clara e adequada ao consumidor, né? Interpretação de normas deve ser realizada de modo a conferir maior eficácia às inovações e, ao mesmo tempo, proteger os interesses do consumidor. Isso são trechos que eu tirei de acordos, que, aliás, estava aqui para ler o número para vocês, esqueci de anotar o número aí. Nós temos os enunciados dos fóruns nacionais de mediação e conciliação,
instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua sua situação financeira. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. Então, a gente percebe que muitas decisões nós já temos aplicando, né, os conceitos dessa norma, ainda em segunda instância, a coisa ainda não subiu para a STJ, se subiu não foi decidida, mas eu acho que nós estamos conseguindo fazer a lei pegar, né, digamos assim, no popular, tá certo? E, por fim, eu queria falar para vocês uma coisa, além do... Estou voltando, tá? Não tem problema. São trechos que, se vocês pegarem esse link que eu recomendei, vocês vão ter muito material sobre esse assunto. E eu quero noticiar aqui o seguinte, eu vi o Concilia OAB. Concilia OAB? OAB Concilia. OAB Concilia. E a professora Cláudia Lima Marques, que é a mentora de toda essa reforma do CDC, ela está numa fase experimental de um app, de um aplicativo, para fazer essa fórmula. Então, estão aplicando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles receberam uma verba, eles conceberam um programa, onde tudo vai ser inserido lá, todas as dívidas, tudo que ele precisa para viver, o padrão da família, tal, vai rodar a fórmula e vai aparecer essa tal moeda que a gente tanto quer. E ontem eu falei para ela, ô Cláudia, será que você não pode compartilhar já esse app com a OAB? Que amanhã eu estarei numa reunião com conciliadores e me ocorreu de talvez falar sobre esse assunto. E ela me disse, pode compartilhar esse assunto. Ela me mandou um termo aqui que depois eu vou submeter à querida Fernanda. Não sei se ela tem que se submeter à presidência da OAB, à ESA, à comissão, eu não tenho ideia, precisa descobrir quem. Mas é uma oportunidade. Isso aqui, esse termo é um termo de caráter confidencial em relação aos dados, o programa, negociações, documentos, mas ela está disposta a compartilhar conosco esse app em teste, para que a gente comece a trabalhar, para poder dizer, funciona, não funciona. Eu achei fantástico. A ideia era compartilhar com o Ministério da Justiça, nós fizemos reuniões com o Ministério da Reforma Econômica, com a Secretaria Nacional de Reforma Econômica, antes de sair esse programa, como é que chama, do governo? Do Desenrola. Quando nós vimos a notícia, levantou a lebre. Vamos procurar, vamos entender. Mas aí, na primeira reunião, já não fizemos a segunda, porque vimos que o Desenrola não tinha nada a ver com a lei de superendividamento. Né? Outro parâmetro, outro conceito. Mas fica aqui a dica, né, para nós tentarmos progredir nesse assunto, tá bom? Muito obrigada a todos. Desculpa ter me prolongado, mas me empolgo. Muito obrigada, professora. Realmente muita coisa interessante. E tem também o material para disponibilizar, né, desse material desse professor, que tem a jurisprudência consolidada. Isso, eu vou passar o link, você passa compartilha mim. com o grupo, grupo, compartilho né? com o pessoal da coordenadoria. Tá, eu mando o link aqui. Muito obrigada. Então, agora, professor Fabrício, muito obrigada. Tem a palavra. Prometo aqui, eu estou cronometrando, tá, gente? Sei que já estamos dos limites. E, bom, primeiro agradecer a oportunidade, a professora Fernanda, a doutora Célia, que evento bacana, bonito, professora Maria Ângela Sarrubo, uma honra, foi minha professora na especialização lá em 2000, onde tudo começou para mim na vida do consumidor, que teve um dos palestrantes foi o professor Cazu, e desde lá, professor, a minha admiração só cresceu, e hoje conhecendo pessoalmente o doutor, que honra, que ser humano fantástico. Muito obrigado pela oportunidade. Demais colegas, doutoras e doutores, eu sou um apaixonado pela lei, eu entendo que é o que tem de melhor para resolver o problema do superendividado no país. Aliás, o que tem de melhor não, é o único instituto capaz de resolver o problema do superendividado no país, por uma questão muito simples. Analisa a dívida, não de forma individualizada, mas todas as dívidas dos consumidores. Reúne todas as dívidas e monta um plano de pagamento
para que o consumidor consiga cumprir com o seu dever e reservar o mínimo existencial. Mínimo existencial precisa de regulamento? Eu entendo que não. Gastos com moradia, alimentação, saúde e educação estão consolidados, inclusive na Constituição, na jurisprudência e na doutrina. Então, qualquer decreto, na minha concepção, que venha tentar regulamentar de maneira genérica o mínimo existencial, ele é inconstitucional. Aliás, tem 2 ações de inconstitucionalidade do primeiro decreto, né, que foi alterado agora pelo segundo, que nem 300 nem 600 não é mínimo existencial. Como a professora muito bem disse, cada pessoa tem ali a sua história, cada pessoa tem ali a sua cultura, cada pessoa tem que se analisar de forma individualizada no tocante à construção do mínimo existencial. Então vamos lá. A Lei 14.181, a Lei de Superendividamento, ela alterou o Código de Defesa do Consumidor, que, conforme dito aqui, é uma norma de ordem pública e interesse social. Portanto, uma norma cogente. Estamos num congresso de mediação. Tem 2 artigos expressos na lei por força, né, no Código de Defesa do Consumidor, por força da Lei 14.181. 104A e 104C. 104A fala da conciliação obrigatória. Exatamente. Obrigatória. Então, a requerimento do consumidor, o juiz, ao instaurar o processo de repactuação de dívidas, ele tem a obrigação, não fala obrigação, mas é cogente, tem a obrigação de, primeiro passo, não citar para contestar o que 99,9% de juízes fazem, mas intimar para comparecer a uma audiência de tentativa de conciliação. E é tão importante essa audiência de tentativa de conciliação que o 104A, parágrafo 2º, traz penalidades aos credores que não comparecerem, como suspensão da exigibilidade do débito, como exclusão dos encargos de mora, como possibilidade da imposição compulsória do plano de pagamento e mais. O credor que não compareceu e não justificou a ausência vai receber por último. Então veja, a norma é cogente, não fala que é obrigatória a audiência, mas é obrigatória, tanto é obrigatória que quem não comparece será punido. Perfeito? E um outro ponto, só judicialmente é possível fazer a conciliação? Não. Né? O artigo 104C fala muito claro que é competência concorrente facultativa é competência concorrente e facultativa dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor prevenir e conciliar matéria de superendividamento. Então entra Sejusc, entra Procons, mas entra também a OAB. Entra também esses centros de mediação, de conciliação, que nós estamos falando aqui ao longo desses 2 dias, né, professores? Então, como trabalhar a mediação ou até a conciliação usando as melhores técnicas de soluções negociais na minha concepção, e aí eu vou beber da fonte da professora Fernanda Tartus. Semana passada eu fui dar uma aula lá no mestrado da EPD, a convite do professor Flávio e do professor Peghini, e é um mestrado que envolve, né, a mediação, uma turma fantástica. Temos ali a Graça, uma das alunas que participou lá da nossa aula, e estudando a professora Fernanda Tartus, qual a melhor forma de negociar que não seja aquela barganha posicional, né, de que um sempre sai com a sensação de que perdeu para o outro? É a negociação pautada em princípios, né, que preserva o interesse sobre a posição. Então vamos pensar na questão do superendividamento, mediação e conciliação. Pensando no interesse, qual o interesse convergente do banco e do consumidor superendividado? É o pagamento da dívida. Os dois querem o pagamento da dívida. Claro, o banco vai querer impor a forma dele, né? Só que a lei traz a possibilidade do consumidor pagar de uma forma em que haverá o respeito ao mínimo existencial daquela família. Então,
olha a importância, né, dos senhores e das senhoras mediadores utilizarem técnicas de negociação pautadas em princípios, em que o interesse maior se sobrepõe à posição de cada uma das partes. E isso a professora Fernanda escreve muito bem, fala muito bem, e eu faço questão de destacar aqui o rico ensinamento da professora a respeito do tema. Em resumo, o que nós defendemos no livro? Aliás, tive o prazer de trazer para a minha professora Maria Ângela Sarrubo, e vou encaminhar para o professor Kazuo Watanabe, uma honra, né, poder compartilhar um pouco do que os doutores, né, muito contribuíram para a minha vida acadêmica, agora um pouco com os nossos estudos, com as nossas reflexões. Mas eu defendo que a lei é boa não só para o consumidor superendividado, porque ele vai ser reinserido à sociedade, ele vai ter a possibilidade de pagar sem prejudicar a dignidade daquela família, mas também é boa a lei para os bancos e entidades de crédito. Vou dar alguns exemplos, alguns fundamentos do porquê a lei é boa. Primeiro, o último trimestre do ano passado, a provisão de inadimplentes do Bradesco foi tão alta, tão acima das expectativas, que afetou as ações do Bradesco. Então, olha a importância. Se os bancos começam a entender que vale a pena sentar, negociar e chegar a um acordo com pessoas superendividadas, isso vai acontecer o quê? Diminuir a provisão de inadimplemento e mais, diminuindo o número de inadimplentes, diminui o spread bancário. Não tem porquê mais cobrar juros tão altos, porque quem paga o juro, paga o dele e um pouquinho do cara que não vai pagar. Então, olha aí um primeiro benefício. Por que a lei é importante para os bancos? Vai diminuir a provisão de inadimplentes, que já afetou, inclusive, as ações do Banco Bradesco no último trimestre do ano passado. Segundo lugar, existe o risco da imposição obrigatória do plano de pagamento. Então, não é muito melhor tentar a composição logo no início do que esperar 1, 2, 3, 4, 5 anos de ação para lá no final ainda correr o risco de ter que aceitar de forma obrigatória e compulsória o plano de pagamento imposto pelo juiz? Então eu entendo que esse também seria um segundo fator importante e que a lei contribui, é boa também para os bancos e entidades de crédito. E por fim, até porque eu acredito que eu já esteja aí no finalzinho da minha palestra, quase, faltam 5 minutos. Agora sim faltam 5 minutos, professora Célia. Professora Célia, obrigado pela oportunidade. Diretrizes internacionais hoje em dia tratam muito da pauta ESG. O que é a pauta ESG? Sustentabilidade ambiental, práticas responsáveis no âmbito social e boas práticas de governança corporativa. Cada vez mais isso está consolidado no mundo, mas aqui no Brasil ainda se começa a falar da pauta ESG. Eu tenho a oportunidade de ser amigo de muitos anos de uma ex-promotora de justiça que pediu exoneração do cargo para se dedicar ao mundo ESG. Professora Yoon Jun Kim, que é uma grande amiga e é referência. Se vocês pesquisarem aí, Yoon Jun Kim, ela sabe muito sobre o tema ESG. E semana passada eu me encontrei com ela para a gente conversar um pouco sobre o mundo ESG e a lei do superendividamento. E ficou muito claro o seguinte: quando nós falamos nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável do Pacto Global, 2 são fundamentais e estão relacionados com a lei do superendividamento. O primeiro deles, que é a erradicação da pobreza, e quando a gente fala no superendividamento ou na erradicação do superendividamento, consequentemente estamos falando de um dos elementos da erradicação da pobreza. E o 12º objetivo do desenvolvimento sustentável é exatamente o consumo e produção responsáveis. Ora, agora está expresso no Código de Defesa do Consumidor o princípio do crédito responsável. Princípio do crédito responsável
que nunca foi implementado na prática pelas instituições financeiras e instituições de crédito. Muito pelo contrário, o que existe é um assédio ao consumidor, em especial o consumidor hipervulnerável, o idoso, o aposentado, que sem precisar recebe telefonema toda semana de alguma entidade oferecendo crédito para aquela pessoa. E aí acontece o quê? Pega um aqui, pega dois ali, 2, 3 operações erradas, a pessoa não sai mais daquela situação de superendividamento. É uma bola de neve que ela não sai mais. Já recebi no escritório pessoas desesperadas, pais de família que já pensaram em se matar. Tivemos aqui num congresso do PROCON o ano passado e tinha um funcionário do PROCON, tinha exemplos de pessoas que se mataram em razão da situação de superendividamento. Então vejam, nós temos uma questão social, que é a recuperação dessas pessoas, mas nós temos também uma questão muito importante do ponto de vista prático, que é a ingestão na economia nacional de muitos bilhões, eu diria na casa do trilhão, se a gente recuperar 100% dos consumidores superendividados. A professora Cláudia Lima Marques, na campanha do PL 3515, ela soltou uma pesquisa que o Brasilcom fez, era abril de 2020, ou seja, início da pandemia. Naquela época, a recuperação dos consumidores superendividados injetaria na economia 555 bilhões de reais. Com a pandemia, envolvendo microempresário, empresário de pequeno porte, eu, sem qualquer fundamento estatístico, eu falo tranquilamente que deve estar na casa do trilhão essa recuperação do superendividado e dinheiro injetado na economia nacional. Então, só para finalizar, como é que a gente faz essa fórmula, professora, para montar o plano de pagamento? E aí é importante, quer o mediador, quer o conciliador, e aí tem essa diferença, né, professor? O mediador não pode interferir muito, mas o conciliador pode, né? Ele tem ali já mais a possibilidade, não de interferir, mas de elucidar, esclarecer pontos ali conflitantes da relação, né? Mas eu vou passar para o especialista. Quando a gente fala, professora, a doutora Maria Lúcia Pisotti falou do NUPEMEC, é fantástico a campanha que ela vai começar a fazer a partir do dia 16. A grande questão é como montar o plano de pagamento. Porque não adianta abrir a porta do NUPEMEC, não adianta abrir a porta da OAB, não adianta abrir a porta de universidades se as pessoas que vão lá não estão preparadas para montar o plano de pagamento. Como que a gente monta esse plano de pagamento, professora? Nos termos da lei. E aí eu encerro a fala. A lei deixa muito claro que diante de uma ilegalidade na oferta do crédito ou no crédito em si, pode reduzir juros e dilatar o prazo de pagamento. É o artigo 54D, parágrafo único. Ok? O artigo 104B, parágrafo 4º, fala que é garantido no mínimo ao credor o principal corrigido monetariamente. E fala num prazo máximo de pagamento da dívida de 5 anos. O que a gente faz no escritório? Identifica uma ilegalidade. Ou porque os juros estão abusivos, ou porque não tem especificação de juros. Eu já vi contrato que não tem especificação de juros. Fica ao arbítrio da entidade cobrar quanto ela quer. Ou, se o advogado não conseguiu identificar nenhuma ilegalidade concreta, bate na violação do princípio do crédito responsável. Porque como é que vai conceder crédito a uma pessoa que já estava endividada? Então já temos aí uma ilegalidade. Identificada a ilegalidade, a gente monta o plano nos seguintes termos. Atualiza o valor à data presente, desconta o que já pagou, também de forma atualizada, e divide o produto em 60 meses. Aí a gente verifica se encaixa naquela equação, 30 e 70. Que equação é essa? 30%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, do que recebe para pagar dívidas, e 70%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para sobreviver. É o percentual da lei do consignado? Não, porque infelizmente o percentual da lei 10.820 do consignado não é mais 30%, já está em 45%. Né? É uma construção jurisprudencial de vários outros casos em que o próprio STJ determinou isso,
30% da penhora de salário para pagar a dívida, porque os outros 70% é para garantir o quê? O mínimo existencial. Então a gente utiliza esses precedentes jurisprudenciais, monta um plano dentro dessa equação, mas repito, advogado e advogada não gosta de fazer conta, né? A gente não é matemático, né? Então um sistema é sempre muito bem-vindo. Eu também estou ajudando a desenvolver um, e é isso que a gente precisa. A gente precisa se unir, a gente precisa debater, a gente precisa unir forças para fazer valer a implementação da lei de superendividamento. E com todo respeito aos órgãos essenciais da função da justiça, mas cabe à OAB encampar e concretizar a preparação do advogado e da advogada para bem aplicar a lei de superendividamento. Muito obrigado, doutores e doutoras, foi um prazer. Muito obrigada. Mais uma missão para a nossa lista, na verdade. Mais um, né? Mas é muito importante isso. Eu acho que, imagina, nós conciliadores, a gente conversava outro dia, o conciliador que atua judicialmente tem que cuidar do termo, né? Não demoraria aí, se a pessoa está sem advogado, vai ter que o conciliador ou o mediador, como é que vai fazer uma informação jurídica? Então, a presença da advocacia nesses procedimentos vai ser muito importante antes, durante e depois, para que a decisão informada, o princípio tão importante, seja honrado. Por isso, a gente está sempre muito preocupado com essa capacitação, a gente está sempre na ESA com os cursos, e a gente vai ter mais cursos por isso. Porque a gente lá no 11 de agosto, né, onde a gente é advogado voluntário, a gente tem alguns casos, não é fácil, gente, as pessoas não sabem quem são os credores, a gente tem uma dúvida, mas eu posso pagar essa dívida telefônica e deixar as outras? Não pague, porque a gente está tentando fazer uma coisa global, né? E quanto você ganha? Vive de bicos. Então, assim, embora seja muito interessante, não é fácil implementar. A gente tenta, e por isso que a gente está aqui estudando e pensando nas fórmulas e nas melhores ferramentas, né? Vamos nos irmanar nisso, porque realmente tem os mutirões dos bancos, né? Individualmente, que querem eles cuidarem individualmente, tem esses outros programas. Então, desafios não faltam, mas estamos de olho e vamos buscar as melhores ferramentas sempre. Muito obrigado, professores, excelente. Só com relação à conciliação, para não deixar a ponta solta, a gente sempre tem esse problema da conciliação, o conciliador pode apresentar soluções, mas ele precisa se manter e parecer imparcial ao longo de todo o procedimento. Porque se um dos advogados dos credores sentir que esse conciliador está pró-consumidor, acabou a legitimidade dele, do conciliador atuar. Então, realmente, ser imparcial na conciliação é uma arte, vai envolver muita paciência, mais do que o conciliador já tem que ter. Imagina, gente, nós numa conciliação coletiva, com advogados de todos os jeitos, de todas as vontades e más vontades. Então, vai ser realmente muito aprendizado. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Na verdade, teremos acertos e aprendizados decididamente. Muito bem? Muito obrigada, então. Agradeço muito mesmo e encerro esse painel. Obrigada, estaremos juntas. Vamos... Muito bom, muito obrigado a todos que compuseram esse painel.